No dia em que a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal para que considere constitucional a mudança no IOF, prossegue a discussão sobre as ações que o governo quer tomar para aumentar a arrecadação, acabar com a isenção de investimentos como LCA e LCI, letras de crédito imobiliário e do agro, teriam qual impacto? Hoje eu converso com o líder do PDT na Câmara, deputado Mário Heringer. Deputado, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Mas antes de falar dessas possíveis consequências do fim da isenção nas LCI e LCA, eu queria ter a sua visão sobre o movimento do governo hoje, com a AGU pedindo que o Supremo declare a constitucionalidade na mudança do IOF, quer dizer, derrubando a decisão que deputados e senadores tomaram na semana passada. Boa noite, deputado. Boa noite, Márcio. Um prazer estar aqui com você no Prime Time, na CNN. Nesse momento, a minha avaliação pessoal é que, mais uma vez, esticou-se a corda desnecessariamente. Até porque o pedido de admissibilidade da constitucionalidade não foi discutido, não é a discussão que se faz. Ninguém está discutindo se é admissível ou não fazer um decreto. Não é isso. Não está em discussão. Eu acho que a tese está errada. Sabe, nós discutimos, a partir do nosso decreto legislativo, foi aquele decreto especificamente, o tema daquele decreto, o mérito daquele decreto, e não o decreto em si. O mecanismo do decreto não foi atingido pelo decreto legislativo nosso. Então, para mim, já começa errado o pleito, né? E mais errado ainda é porque estica mais a corda e tenta dificultar, mais uma vez, uma relação que já não é boa. A relação do Congresso hoje com o Executivo é muito ruim. E estão buscando causas paralelas ou enfrentamentos paralelos que certamente não reverterão em benefício ao final. Então, eu acho que a ação do governo nesse momento, e na minha concepção, até desnecessária. Porque se o PSOL já tinha feito essa questão ao Supremo, o Supremo já estaria provocado. Não haveria necessidade nenhuma do governo reiterar a provocação. Então, na minha concepção, é um erro estratégico do governo tentar esticar a corda nesse momento. A gente sabe como o governo está tentando melhorar o cenário fiscal. E aí, por isso, eu vou para a pergunta original. Como é que o senhor está vendo essa tentativa de acabar com a isenção de imposto das LCAs e das LCIs? Eu acho que aí também é outro movimento dentro dessa medida provisória que não vai ter uma facilidade para andar. Porque quando você tira esses benefícios para atividades que geram benefício para o Brasil, que geram renda, que geram emprego, que geram produtividade, eu acho que é um erro. Nesse ponto, a gente não devia mexer. Tem outros pontos que a gente pode mexer, deve mexer, é importante que a gente mexa para que a gente melhore as condições de arrecadação do governo e também que distribuam a justiça melhor nessas isenções, nessas renúncias que se faz no Brasil. Então, o movimento dessa medida provisória, ela tem algumas coisas ali que são bastante boas para que a gente discuta, mas nesse caso específico da LCI e da LCA, nós vamos ter dificuldade com certeza, porque é setor produtivo, é setor que gera emprego, é setor que gera renda, que gera PIB positivo. Isso realmente não é um setor bom para se mexer. O seu partido teve uma participação até importante na base de governo, na esplanada dos ministérios, tinha até espaço na esplanada dos ministérios. Eu pergunto para o senhor, onde seria então, quando o senhor fala que há o que o governo fazer, o que seria isso? Onde é que o senhor vê espaço para cortes, como tanto se fala? O governo tem que cortar suas despesas. Onde seria um espaço para corte que o senhor enxerga? Ô, Márcio, fugindo aí da questão única e exclusivamente da medida provisória, por exemplo, nós temos entender que nós pagamos 950 bilhões de juros da dívida pública. Eu não estou advogando calote. Isso é o buraco da caixa d'água, o maior buraco de caixa d'água que está perdendo água no Brasil. É onde a gente está perdendo dinheiro. Cada um ponto que sobe na taxa Selic, bota mais 60 bilhões nessa dívida. E o juro em cima disso vai correndo e aumentando. A nossa expectativa para o ano que vem é a gente pagar mais de 1 trilhão, 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200. Então isso não para, isso vai continuar crescendo. Então por aí, através de uma conversa, de uma revisão inteligente, sem naturalmente, quero deixar isso muito claro aqui, sem calote,
sem descompensar e achar que é pobre contra rico, que esse discurso é um discurso ruim, tentar estigmatizar o Congresso agora, com o discurso que o Congresso é defensor de rico e o governo é defensor de pobre, isso não vai colar, isso não vai ser bom, vai atribular mais ainda essa relação. Então, esse é um dos lugares que tem. As bets, por exemplo, que estão citadas na medida provisória, é muito importante taxá-las adequadamente, mas mais que isso, é transformar as bets numa coisa mais segura. Porque o que nós fizemos no Congresso, e fizemos errado, temos que reconhecer, foi essa aprovação das bets da maneira que foi aprovada. Hoje, as pessoas têm em casa um cassino dentro do bolso. Eles estão no banheiro, estão no cassino. Eles estão trabalhando, estão no cassino. E essa jogatina virou um tremendo mal para a sociedade brasileira, inclusive do ponto de vista da saúde mental. Então, nós temos ali um lugar para tirar recurso e botar recurso. A questão das fintechs, nós precisamos de ver se essas fintechs que estão alimentando por via paralela exatamente essas bets não regularizadas, poxa, se eles estão fazendo isso, eles podem ser taxados de maneira adequada também, tem que taxar, eu não vejo dúvida, e também tem que ser fiscalizado. Não é dizer, olha, você está divertido se fizer de novo. E todo mundo sabe, Márcio, que essas pessoas que criam esses jogos, essas bets que são inviabilizadas, criam outra com outro nome no outro dia e continuam fazendo. Isso é um modo contínuo. Então, quem dá apoio para esse tipo de coisa não deve ser só divertido, precisa ser tratado com o rigor da lei, inclusive caçar o direito de exercer essa função no mercado financeiro. E o senhor acha que isso seria suficiente em arrecadação para, digamos, satisfazer o governo, para, como diz o ministro Haddad, fechar as contas desse 2025? Sim, porque na medida provisória também tem uma série de posições que faz, eu não tenho como quantificar isso em termos de resultado financeiro para o governo, mas as uniformizações das alíquotas para diversos setores, que era de 10 a 20, de 15 a 22,5%, todas levaram para 17,5%, provavelmente o governo fez ali suas contas e sabendo que essa unificação também reverteria em resultado financeiro positivo para a arrecadação. Então, muitas coisas ali já podem trazer esse recurso que o governo precisa. Mas eu acho assim, quero reiterar e deixar forte, a gente não adianta ficar tapando um buraco menor da caixa d'água. A gente precisa de pensar exatamente onde nós estamos deixando de ter recursos do nosso PIB para que nós façamos investimento, para que nós possamos tratar a saúde adequadamente, possamos tratar a educação de maneira adequada, possamos dar uma segurança nacional melhor. O nosso exército não tem dinheiro para munição, isso eu falei hoje, isso é verdade, isso é a informação que eu tenho. O nosso exército, as nossas forças armadas não têm combustível para avião. Então, se a gente começar, é porque eu preciso de 20 bi aqui, eu bloqueio aqui, eu corto aqui, eu faço isso e aquilo. Essa questão da renúncia fiscal, do que a gente faz, das isenções tributárias, isso precisa ser revisto. Não dá para o Brasil ter 800 bilhões de renúncia fiscal e a gente ficar buscando 20 bilhões, 30 bilhões, tapando o sol com a peneira. Eu conversei com o líder do PDT na Câmara, deputado Mário Heringer. Deputado, muito obrigado pela sua presença no nosso Prime Time. Boa noite. Muito obrigado, Márcio. Foi um prazer. Prazer foi nosso.